Bom dia, eu sou o Vitor Vidal, economista da XP Investimentos, e esse é o Morning Call dessa sexta-feira, dia 7 de agosto de 2020. O Ibovespa fechou em alta nesta quinta-feira de 1,29% a 104.125 pontos, estendendo os ganhos da quarta-feira, em um pregão marcado pelo bom humor em Wall Street e pelas falas do ministro Paulo Guedes da Economia, que os impostos sobre transações não será uma nova CPMF, e do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que defendeu a manutenção do teto dos gastos. O dólar comercial subiu 0,93%, cotado agora a R$ 5,34. As taxas DI futuras caíram na sessão de ontem, após o comunicado do Copom e o leilão do Tesouro Nacional, principalmente as de curto e médio prazos, levando a maior inclinação da curva. DI janeiro 21 fechou em 1,9%, DI janeiro 23 foi para 3,62% e o DI janeiro 25 fechou em 5,41%. No cenário externo, as negociações sobre o novo pacote de estímulos para a economia americana se encerraram nesta quinta-feira sem acordo entre a Casa Branca e os democratas. O chefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, disse que as divergências com os democratas ainda são significativas. Nesse contexto, o presidente reiterou que deve emitir ordem executiva para estender benefícios para os desempregados e suspender impostos sobre a folha de pagamentos. No lado das tensões com a China, o presidente Donald Trump assinou nesta quinta-feira duas ordens executivas para banir os aplicativos chineses TikTok e WeChat nos próximos 45 dias, caso eles não sejam vendidos para companhias americanas. Na política nacional, senadores aprovaram ontem projeto de lei que impõe limite de 30% para a cobrança de juros no cartão de crédito e do cheque especial durante o período de calamidade pública. A proposta passou a prever também que, depois disso, o CMN será responsável pela regulamentação dos juros no Brasil. O projeto segue para a Câmara, onde não há perspectiva de ser colocado em votação. Se aprovado, será submetido à sanção ou veto do presidente. Ganha destaque também a discussão sobre os gastos do governo. O ministro Rogério Marinho defendeu consulta ao TCU para saber se sobras de créditos extraordinários podem ser utilizados em obras de infraestrutura. E o secretário do Tesouro, Bruno Funchal, admitiu a possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial. Na economia, ainda esboçando a realidade de um mercado de trabalho bastante fragilizado, mas sustentado temporariamente por programas governamentais bem-sucedidos, como o BEM, a taxa de desemprego brasileira ficou no trimestre encerrado em junho em 13,3%. Ainda hoje, também conheceremos o IPCA de julho, que será divulgado pelo IBGE às 9 horas. Diante dos indicadores de atividade econômica menos negativas do que a expectativa inicial para o segundo trimestre de 2020, dos estímulos fiscais e monetários para mitigar a recessão e da incerteza que ainda paira sobre a trajetória de recuperação do mercado de trabalho e da demanda agregada no médio prazo, revisamos nossa projeção de PIB de menos 6% para menos 4,8% em 2020 e de mais 2,5% para mais 3% em 2021. Do lado das empresas, comentando sobre o projeto de lei aprovado que limita os juros, embora já esperássemos que a medida fosse aprovada no Senado, acreditamos que isso deve pressionar as ações do setor no pregão do dia de hoje. Porém, o nosso cenário base continua inalterado. Em nosso relatório, apontamos que o projeto não deve ser aprovado na Câmara ou vetado pelo presidente, com uma possível aprovação representando um risco negativo em nossas estimativas. Essas são as notícias de hoje. Esperamos vocês na segunda-feira. Bom dia e bons negócios.